Pense em uma ideia imbecil. A ideia de vender um PC em uma caixa de console e dizer que isso era o futuro. A ideia de montar um PC em uma caixa e não deixar seus compradores tocarem as festas porque você disse que isso não é um PC, mas sim um console. Gabe New, o senhor e salvador dos games, tem muitas ideias estranhas. Seja controlar jogos com a língua ou implantar um chip no seu cérebro, mas de todas as ideias ruins que ele já teve, essa com certeza foi a pior delas. Meu nome é HR e hoje, meu caro espectro, eu te contarei uma história engraçada. Uma história sobre uma ideia ruim que deu origem a um dos produtos mais incríveis da humanidade. Eu vou te contar sobre o Steam Machine. Você já ouviu falar de 2012? Esse parecia ser um ano incrível. Todos esperavam que o mundo iria acabar, o melhor filme de herói da década havia chegado nos cinemas, junto com o tão aguardado filme dos Vingadores. Era realmente um ano lindo. Nada poderia estragá-lo. Nada fora a catástrofe do lançamento do Windows 8. Um sistema operacional cheio de grandes problemas, o maior deles ser extremamente feios. Olha isso aqui, cara, mais feio que você. Problemas grandes o suficiente para fazer sua mãe ficar assustada e ter uma queda de 20% na venda de todos os computadores do mundo. Um dos maiores críticos desse novo sistema foi o nosso querido Gabe, o chamando de catástrofe e uma ameaça para todas as desenvolvedoras de PC. Porém, meu pequeno gafanhoto, o grande Gabe não estava tão revoltado assim por culpa da aparência do novo sistema operacional da Microsoft, ou pelos problemas do Windows serem tão grandes que roubou o título de sua mãe da maior coisa do universo. Não, o que deixou o Gabe com raiva não era isso, mas sim o novo app que vinha integrado ao Windows 8, a Microsoft Store, uma forma fácil de baixar programas, incluindo jogos, no seu PC, algo parecido com o que você faz no celular. Eles também cobravam os tão famigerados 30%, que não é nenhuma novidade, todas as grandes empresas do ramo fazem isso, seja a PlayStation, a Apple ou a Google, e até mesmo, acredite ou não, a Valve. E isso, meus amigos, isso sim era um grande problema, maior que sua mãe. Se os games começassem a comprar os jogos na loja da Microsoft em vez da Steam, a Valve perderia sua maior fonte de renda, o que faria nosso querido salvador dos games ter que procurar um emprego CLT, o que impediria de jogar jogos com a língua, porque não importa o quão gigante da Steam, ela ainda está jogando na casa dos seus concorrentes com as regras dela. E isso, meus amigos, com certeza foi o real motivo do lançamento do Windows 8 ser uma catástrofe, pelo menos pra Valve. Pra mim é porque ele é muito feio mesmo. Olha pra isso, cara, parece seu pai. Gabe, preocupado com a língua nos jogos e a introdução de chips no nosso cérebro, percebeu que não seria uma boa ideia vender seu peixe na peixaria do concorrente. Então, ele pensou em uma solução, uma ideia brilhante, algo inovador, uma experiência única, algo não como um PC ou um console, algo melhor, algo como um PC em uma caixa de console. Se isso não é genialidade, meu amigo, eu não sei o que é. Claro, pra ser sincero, a Valve não estava nem um pouco interessada na venda de consoles, tanto que tudo o que ela desenvolveu foi somente o sistema operacional, e quem ficaria responsável por vender e montar o Steam Machine seriam empresas interessadas, que pagaria uma pequena taxa, montaria o console com suas próprias peças e usaria o sistema operacional da Valve, que não estava tão interessado assim na venda de consoles, mas sim no sistema operacional que eles usariam. No caso, seria uma espécie de Linux modificado, uma rede a qual eles não seriam obrigados a trabalhar sobre as regras dos seus concorrentes. E é claro, apesar dessa ideia ser genial, já que eles teriam baixas despesas para montar os consoles, que tem fama de mal dar lucro ou alterar prejuízo, e no final teriam conseguido seu objetivo, que não era vender consoles, mas sim fazer o seu público migrar para outro sistema operacional. Sem contar que o Steam Machine tinha muitas vantagens, seja todos os jogos da Steam com seus preços muito mais baratos que a concorrente e há dezenas de promoção que acontecem todo ano. Para vender ainda mais a ideia para o grande público, eles também criaram seu próprio controle revolucionário, uma mistura de mouse com manete que juntava o melhor dos dois mundos. Afinal, existem jogos que são muito melhor de se jogar no teclado do que na manete tradicional, como por exemplo o jogo de estratégias. E se você já jogou um jogo de tiro no teclado e mouse, você sabe que é bem difícil se acostumar a jogar na manete depois disso. Bom, então, realmente parecia uma ideia genial. Você deve até estar se perguntando como uma ideia tão boa deu tão errado, não é mesmo? Bom, é porque uma das maiores vantagens do Steam Machine também era um dos seus maiores problemas, e dessa vez eu não estou falando da sua mãe. Vem cá, meu pequeno gafanhoto. Você sabe o que precisa para comprar um Play 4 ou sei lá, um Xbox One? Você só precisa do dinheiro e está vivo. E está vivo é até opcional. Só isso. Você ia à loja, comprava o seu PlayStation, chegava em casa, também comprava o seu jogo de preferência, seja, sei lá, Bloodborne ou aquele jogo ruim lá da... Como é que é?
tal de Red Dead 2, jogo ruim demais. Ligava o console e vai jogar. Você não precisa se preocupar com gráficos ou se o jogo vai rodar ou não em sua máquina. Tudo que você precisa fazer é sentar no sofá, ligar o console, botar o jogo ou abrir ele se ele estiver instalado e vai jogar, meu amigão, vai ser feliz. Agora, vem cá, e se você quisesse comprar um Steam Machine? A primeira pergunta que você teria que se fazer era: qual? Como o console poderia ser feito por qualquer empresa, havia versões de $400 a $3.000. Para você ter ideia, essa é a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta bancária agora. Todos com peças diferentes, tamanhos e designs diferentes. O que faria que, ao contrário dos outros consoles da concorrência, você precisa se preocupar com gráfico e desempenhos, igual um PC. Porém, diferente do PC, você não poderia comprar uma placa de mãe mais potente ou um processador melhor, já que as empresas que fabricavam suas versões do Steam Machine faziam as peças específicas de tamanho específica para os consoles específicos que eles faziam. E você lembra de eu ter te falado que uma das vantagens do console prometia ser sobre a biblioteca da Steam? Pois é, o único problema era que o sistema operacional que a Steam Machine tinha rodava Linux, e muitos dos jogos da Steam não rodam no Linux. É claro, você poderia, caso quisesse, baixar o sistema Windows. Porém, em vez de fazer isso, não seria só mais fácil comprar um PC? E para te dizer a real, você também poderia fazer seu próprio Steam Machine. Era só você baixar a porra do sistema operacional da Valve no seu PC. E esse, meus amigos, era o real grande problema do Steam Machine, maior que sua mãe. Ele simplesmente não fazia sentido. Essa mistura esquisita entre console e PC não deu nenhum pouco certo, afinal não valia nada a pena. Era só mais lógico e mais esperto você comprar logo um PC, pô. Ou quem sabe um PlayStation. E com o tempo, o Steam Machine só sumiu. Porém, essa história não acaba aqui. Como eu havia dito no início do vídeo, essa ideia ruim deu origem a uma coisa boa. E é sobre isso que iremos falar agora. Em uma das entrevistas do grande salvador do games, ele menciona um projeto envolvendo uma espécie de PC mobile que levaria a experiência de um PC para a palma de sua mão. Você poderia jogar num ônibus, na cama, enquanto conversava com uma pessoa desinteressante ou enquanto você dá a famosa cagada. E sabe qual o melhor? Ele rodava Linux. E é claro que caso você quisesse, você poderia instalar o Windows. Mas acredite em mim, esse sistema só não foi feito para isso. O Steam Deck foi uma grande revolução, um sonho que todos nós queríamos desde criança, um sonho que você diria que foi realizado pela Nintendo, e aí eu responderia: não, só não. Primeiro, os jogos da Nintendo não chegam nem perto dos jogos dos consoles no quesito de consumo de hardware ou poder gráfico. Não estou dizendo que eles são feios, seu Chimpanzé Q83. Estou dizendo apenas que eles são menos pesados. Sem contar que o Nintendo Switch chora, cachorro do caralho. Sem contar que o Nintendo Switch chora para rodar jogos da geração passada. Sim, eu sei que esse não é o foco do console, porém não deixa de ser verdade. Com o sucesso do Steam Deck, não demorou muito para outras empresas criarem suas próprias versões. E isso, meu caro Spectrum, simplesmente criou a situação perfeita para a Valve, que não enxergava essas versões diferentes do Steam Deck como suas rivais, mas sim como suas aliadas, pois todas elas, querendo ou não, estão fazendo os jogadores jogarem no Steam, usando o Linux, e realizar o objetivo da Valve, pois lembre-se, para o game não é a caixa que importa, mas sim o que vem dentro dela. Meu nome é HR, e até a próxima bizarrice, meu caro Spectrum.